Boa noite, tudo bom com vocês? Bom, eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade, né, de estar aqui. Fiquei aí um tempo de licença maternidade, a vida dá uma virada de 360 graus, mas assim, é uma delícia ser mãe. Eu estou amando mesmo, ainda mais quando ela é a sua cara, então é assim, todo mundo fala pra você, ela é a sua cara, tem a testa do pai. Então, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, dividindo algo que Deus me trouxe nesse tempo aí que eu fiquei em casa, né? Muitos intervalos de mamadas, trocas de fralda, chega uma hora que você vai ver alguma coisa e vem uma inspiração. Me veio mesmo assim uma inspiração. E por mais que a vida nova, né, que eu ganhei agora seja um frio na barriga, quase que todo dia, Deus falou assim para mim que por mais que a gente avance em projetos que a gente nasceu para vencer diariamente, para viver de glória em glória, sabe? Então a gente alcança uma coisa aqui e Deus traz outra para a gente. E aí na hora eu estava olhando, acho que era o Instagram, e eu vou falar agora, ela nem sabe, mas a Deia, ela começou o negócio dela, né? Eu falei, caraca, a Deia, cara, ela é uma mulher que me inspira, assim, porque é mãe agora recente, já começou o negócio dela e tal, ela tá bem ali atrás. Eu falei bem assim, essa é uma mulher inspiradora para mim, ela me inspira. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí foi quando eu escrevi lá o texto gigantão. Elas não tiveram nem argumentos para dizer que podia ser outra coisa, né? Mas hoje eu quero dividir com vocês algo que eu aprendi, né? A treinar o meu cérebro a me ajudar a conquistar. Porque eu li um livro uma vez que ele se chama O Impostor que Vive em Mim. E eu descobri que a gente tem dentro da gente duas forças. Uma que nos leva a sair de onde a gente está e alcançar e vencer. E uma outra que quer manter você num lugar muito confortável, muito seguro e que ela te sabota continuamente. E essas duas forças é você mesmo. Mas é o seu cérebro trabalhando em áreas diferentes que um te leva aí e o outro te leva de volta para onde você estava. E é sobre basicamente isso que a gente vai falar hoje. Então, eu li um texto de Maya Angelou, que ela fala bem assim, uma fantasia solitária pode transformar 1 milhão de realidades. E eu estava pensando sobre isso. E quantos de nós não tem um sonho, algo que a gente pensa, que a gente quer realizar, e que não necessariamente vai mudar só a nossa realidade, mas vai tocar outras pessoas, vai transformar ambientes, vai transformar realidades de outras pessoas. E sobre esse contexto, eu quero dividir com vocês a história de Joana d'Arc. Quem aqui já ouviu falar, né, de Joana d'Arc? Eu sempre ouvi falar de Joana d'Arc, ela era uma guerreira, que ela tal, mas eu nunca, tinha parado para realmente conhecer a história dela. E lendo um livro esses dias, eu me deparei com a história dela e eu falei, que mulher inspiradora. E Joana d'Arc nasceu no ano de 1412. Naquela época, uma mulher não podia nem sonhar em servir um exército. Ela não podia nem, de forma alguma, se propor a ser uma guerreira, né? A lutar por um país. E a França, ela vinha passando por um período de guerra há 100 anos com a Inglaterra e nesse tempo todo ela não ganhou uma batalha. E aos 12 anos de idade, Joana d'Arc teve um encontro com Deus, ela teve uma visão que Deus falava para ela, ela ouviu audivelmente Deus falando para ela, você vai ser uma líder do exército francês e quando você os liderar, a França vai começar a ganhar a guerra. E aí, aos 16 anos, ela se apresentou ao exército. Gente, eu fico pensando assim, uma adolescente de 16 anos, naquela época, sair do conforto da sua casa. Hoje em dia está difícil sair sem o celular, né? Você imagina sair do conforto da sua casa, se apresentar e não só falar que quer servir ao exército, mas que tem um chamado para ser líder daquelas tropas. É lógico que riram na cara dela, né? Mandaram ela de volta para casa, né? Vamos dizer assim, não.
E aí, o que aconteceu? Ela desistiu? Não, ela não desistiu. O que ela foi fazer? Ela foi buscar inspiração para o próximo passo que ela precisava ter em Deus. E Deus novamente falou com ela e deu uma profecia para ela e falou bem assim: você volta lá no sucessor do rei, porque só podia ser nomeado um rei quando a França fosse liberta da opressão da Inglaterra. E aí ela chegou lá para, acho que era Carlos VII, e falou para ele a visão, a profecia que Deus tinha dado a ela. E Deus tinha falado para ela bem assim, que a França ia ganhar a primeira batalha deles numa cidade pequena que tinha lá. E ela foi e falou a profecia que Deus tinha dado a ela. E dito e feito, a França ganhou a primeira batalha deles naquela cidade pequena. Diante disso, eles estavam tão desesperados, você imagina, 100 anos você perdendo a guerra, né? Perdendo batalha após batalha, o exército totalmente desistido, desestimulado, desmotivado. E aí eles falavam bem assim, bom, é o que nos resta, né? Vamos aceitar ela. E ela passou uma mensagem tão apaixonada, uma mensagem tão forte para aqueles homens, que eles não só seguiram ela, mas a aceitaram totalmente como uma líder. Uma menina de 16 anos. Gente, isso é... Diga aí, se não é totalmente inspirador. E aí o que aconteceu? A partir dali, a França começou a ganhar várias batalhas da Inglaterra. E aí, por fim, a Inglaterra cansou de perder e pediu uma trégua. Posteriormente, a Inglaterra voltou a atacar novamente a França e mais uma vez ela passou de cidade em cidade recrutando homens para que servissem ao exército. E em uma determinada batalha ela foi flechada no pescoço, tendo que parar e tudo, ela não parou e venceu essa batalha. Numa outra situação ela foi sequestrada e a França não fez nada por ela, para que ela fosse retirada do cativeiro, mas ela tentou fugir várias vezes, inclusive pulou de uma torre de 21 metros para tentar fugir. Mas o fim dela, eu acredito que todos saibam, né, que acabou que ela virou realmente um mártir assim, para os franceses. Ela morreu queimada, né, mas ela morreu lutando por uma visão da vida dela, por uma paixão que ela tinha. E a França poderia não existir se não fosse por ela hoje. Porque a França foi oprimida durante 100 anos e podia ser um país extinto hoje. Mas não é só um país, não é um país extinto, como é um país muito próspero, né? Quem é que não quer visitar a França hoje em dia, né? Então, essa visão que ela teve, né, que ela recebeu de Deus, por que hoje ela é uma história? Por que hoje ela virou realmente uma referência, né? Existem filmes a respeito dela, existem, enfim, livros a respeito dela, mas você pensa que uma menina de 16 anos pode fazer tanto por uma nação? Se enxergue você numa situação da sua própria vida ou da vida de outra pessoa, o que você pode fazer, né? Qual é a força que está em você que às vezes você não explorou e que está só esperando você estimular, dar o primeiro passo. É engraçado que quando a gente vira mãe, a gente aprende tanta coisa, né? E eu tenho aprendido assim, o ser humano ele vem ao mundo assim, pronto, ele vem todo formado. Só que muitas coisas na gente só passa de fato a ser possível quando a gente recebe estímulos para que aquilo se desenvolva. E muitos de nós somos bebês nos nossos sonhos. Tá ali um sonho prontinho para ser conquistado, mas a gente não dá um passo em direção àquilo e na falta do estímulo, a gente para no primeiro passo, que é sonhar. Mas sonhar, como eu disse, é apenas o primeiro passo para você ir em frente, rumo a algo que você quer viver. E hoje, o que eu quero dizer aqui é que eu pedi para deixarem essa lousa aqui, eu não sou nenhuma desenhista e minha letra é horrível, mas a gente vai tentar. Eu quero que você pense qual visão você tem da sua vida que você deseja conquistar, que você deseja viver. Eu quero que ao longo dessa ministração aqui que vocês estão recebendo, vocês pensem sobre isso. Qual a visão que vocês têm para a vida de vocês, que vocês desejam tornar uma realidade? E muitas de nós, às vezes, deseja ter
um negócio próprio, outras desejam formar uma família, outras desejam realizar aquela viagem. Eu, por exemplo, um dia eu ainda vou conhecer o Caribe, vou conhecer, porque eu amo praia, gente. Aí quando eu vejo aquela água azul, eu fico assim, cara, combina tanto comigo. Mas a gente vai chegar lá. Então, assim, eu quero que você pense tanto do simples quanto para aquilo que você considera assim o mais difícil. E eu vou usar aqui um desenho para a gente ensinar o nosso cérebro como ele vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. Então, eu, há uns anos atrás, há mais ou menos 5 anos atrás, chegou um final de ano, era virada de 2011 para 2012. Eu fui inspirada por Deus a fazer um mural dos sonhos para a minha vida, de coisas que eu queria viver. E aí eu fui procurando imagens de tudo que eu queria alcançar naquele ano. Aí eu fui colocando lá. Eu queria ficar noiva, eu queria morar numa casa e não num apartamento, eu queria aquele corpo que tem um tanquinho embutido aqui assim, sabe? Então, aí eu estava uns quilinhos acima, aí eu coloquei lá aquele corpão assim. Aí eu fui colocando tudo. Eu coloquei um sonho que eu tenho, que é de ver que é de falar mesmo assim da palavra de Deus e ver pessoas, sabe, sendo transformadas no seu interior, curadas assim e vivendo um amor com Deus assim, porque a gente tem um Deus que é maravilhoso, né? Então eu coloquei lá no topo assim do meu mural dos sonhos, coloquei a palavra ide. E isso foi em 2011. E aí, passado um tempo, enfim, isso foram algumas coisinhas que eu lembro agora que eu coloquei lá. Eu coloquei a foto da aliança que eu queria ter, do meu casamento. Aí escolhi a aliança lindona lá, grossona e tal. Aí eu falei, não sei como é que vai acontecer não, mas Jesus tomou de conta, né? Então, aí, o que eu quero dizer hoje a gente vai usar um personagem, que é a Maria, tá bom? Se tem alguma Maria aqui, não é a sua situação que eu estou falando, mas é um nome genérico, né, geralmente. E vamos dizer, então, que a Maria, ela tem um emprego. E esse emprego, aqui está a Maria, os cabelinhos. Aqui a mesinha da Maria, trabalho, ela faz um dinheirinho que dá para pagar as contas no final do mês, né? Ela tem uma pessoa que ela ama, que essa pessoa apoia ela. Ela é mais ou menos satisfeita com o que ela faz, né? E a Maria, ela às vezes fica muito chateada porque ela tem um chefe que grita muito no ouvido dela. É um chefe meio opressor, né? Vou botar aqui o chefe gritando com ela. Só a boca do chefe, tá? Aquele. E a Maria, ela diariamente, ela pensa assim, ela vai para aquele lugar, ela vive aquela situação e ela pensa, eu gostaria de que isso fosse diferente. E de repente ela tem muito trabalho para fazer. Tem uma pilha aqui de trabalho que não acaba nunca. E ela deseja, às vezes, ter menos trabalho. Ela deseja, às vezes, ter mais tempo livre. Vou botar umas asinhas aqui, que é liberdade. Mas ela não tem. E ela sonha com isso. Eu queria ter mais tempo livre. Eu queria ter mais tempo, de repente para investir na minha saúde. Eu queria ter mais tempo, de repente, para eu investir num projeto pessoal, para eu passar tempo com a minha família, enfim. Então aqui é a Maria, ela está nessa situação. Mas esse é o estado atual da Maria. Esse é o estado atual dela. Mas ela tem uma realidade desejada, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, uma realidade desejada. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, uma realidade desejada. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, uma realidade desejada. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, uma realidade desejada. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, uma realidade desejada. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, uma realidade desejada.
Por que realidade desejada? Quando a gente fica assim, eu queria, eu sonho, parece, a gente até estica a palavra assim, parece que está lá longe. Mas tudo que a gente deseja viver é uma realidade que só precisa ser alcançada, porque é possível. Então, Maria ela tem uma realidade, vou escrever aqui. Ela tem uma realidade desejada que, de repente, tem um chefe novo. Então, ela mudou de emprego. Tá aqui a Maria. Até com a mãozinha para cima, de tão feliz que ela tá. E ela tá muito feliz, porque esse chefe novo é ela mesma. Olha o sorrisão. Vocês não estão enxergando, mas por isso que eu estou editando. Então, a Maria, ela conquistou isso. Ela abriu o negócio dela e agora ela tem mais tempo. Ela é a dona do tempo dela, né? Então, vou botar aqui uma asinha bem grande. E a Maria, enquanto ela estava aqui, ela tinha uma insatisfação dentro dela que era assim: poxa, eu sei que tem mais que eu posso viver. Tem algo mais que eu posso fazer da minha vida. Eu tenho um propósito de vida. Eu tenho algo a realizar no mundo, mas não está dando. Porque eu tenho que fazer isso aqui, é uma obrigação. Porque isso aqui é a minha estabilidade. A estabilidade é a maior ladra de sonhos que existe no mundo. Só que agora, a Maria, ela está tão feliz porque ela conseguiu abrir o negócio dela. Ela tem mais tempo livre. Ela, inclusive, tem tempo de ir para a academia, investir naquele tanquinho, que é difícil, gente. Ainda mais quando você passa o tempo sentado aqui, aí dá aquela fominha depois do almoço, você vai lá no brigadeiro, aí você vai lá no bolinho. Só que quanto mais, é comprovado cientificamente que quanto mais você cuida de você, você ainda mais vai querer cuidar de você. Por quê? É um retorno garantido. Quando você, por exemplo, quando eu quis investir naquele projeto do tanquinho, eu decidi um dia tirar o glúten da minha vida. E em 2 meses foram 10 quilos. Eu não sabia que o glúten me fazia tão mal, né? Mas foi fácil ficar sem o glúten? Não foi, não. Queria comer à mesa todo dia. Mas, assim, chegou uma hora que o corpo, ele falou, ok, eu já entendi que você não vai me dar isso, então vamos trabalhar com o que a gente tem e tudo vai funcionando melhor. Então, assim, comecei a fazer pesquisa, eu falei, virei a cozinheira do sem glúten. Comecei até um negócio, Delícia Fit, que eu tive que parar por conta da gravidez, que eu não conseguia cozinhar porque eu vomitava. E aí, mas a Delícia Fit começou. E ninguém acreditava que esse negócio não tinha glúten. Não é possível que isso aqui não tem glúten, não é possível. Não tem açúcar também, não? Não tinha. Mas eu fui inspirada na cozinha por Deus a cozinhar daquela forma. E era a inspiração de Deus mesmo, gente. Eu chegava em casa com uma receita e o Rodrigo falava, tem certeza que isso vai dar certo? Eu falei, eu tenho certeza. Eu não fiz não, mas eu tenho certeza. Eu senti o gosto, isso aqui vai ficar desse jeito. Eu acordava com a receita, pá, tive um sonho com a receita. E é assim, gente, eu comecei a sonhar com um negócio em relação àquilo. Eu falei, gente, se todo mundo que gosta de comer bem, coisas gostosas, né? Mas querem cuidar da saúde, experimentarem isso aqui, todo mundo vai gostar. Então, comecei a sonhar com aquele negócio. E aí, eu sonhava tanto que até dormindo eu acordava com a receita pronta. Coloca tantas colheres disso, coloca não sei o que lá. E isso era a inspiração que eu estava recebendo para viver um sonho que eu comecei a ter, né? Então, ok, Maria mudou de emprego e ela começou a ter mais tempo para pensar nela mesma, inclusive para investir na realização do propósito de vida dela, né? Então, ela começou a fazer conexões. E aqui eu vou colocar o globo terrestre, né? Só para mostrar que é possível você conquistar o seu mundo.
quando você acredita em você mesmo. Então aqui é preciso e aqui você desenha a sua realidade desejada. Por que eu estou falando isso? Eu estou fazendo essas duas comparações. Quando você desenha para você, quando você coloca no seu painel, digamos assim, o seu estado atual, você enche ele com tudo que você não gosta. Por quê? Porque você vai estar se motivando a dar um passo fora daquilo que não te faz feliz, daquilo que te torna miserável. Sabe, quando você tem aquele sentimento assim de que, meu Deus, eu não mereço isso, eu posso viver mais. Então você vai colocando aqui tudo aquilo que faz você querer sair dessa situação. E no outro desenho, você vai fazer tudo aquilo, o que te faz botar um sorriso no rosto, que te faz querer, sabe, assim, não, isso aqui vai dar certo. Isso aqui, eu sei que vai ser difícil, mas vai dar certo. E aí você vai enchendo o seu desenho com coisas que você quer viver. Só que para você sair daqui e vir para cá, você precisa alcançar 3 passos. O primeiro passo é você ver aquilo que você quer viver. Então, você tem que trabalhar em tudo aquilo que é necessário para você enxergar essa realidade desejada que você quer ter. E o segundo passo é você crer. É você crer no que você deseja viver e no seu potencial para alcançar aquilo. E o terceiro passo é você agir, né? Ninguém vai chegar a lugar nenhum se continuar paradinho. Ou simplesmente fazendo as mesmas coisas, né? Então, a gente tem que primeiro trabalhar na visão. Você precisa ver claramente aquilo que você deseja viver. E aí se você desenha bem, manda ver, desenha lá. A Ju, eu acho que ela ia se dar bem nessa. Desenha, faz mesmo um desenho de como você está hoje. E aí você deixa ele preto e branco, gente, não colora ele não, para ele ficar bem triste mesmo, assim. Seu cérebro olhar para ele, vai falar bem assim, realmente não tem muita coisa aí, você pode mais, né? E aí, no outro desenho, você enche ele de cor, você faz ele bem feliz, você faz um sorrisão lá. Mas se você não desenha bem, você vai atrás de figuras. Como eu fiz, eu fui atrás de figuras, que vocês estão vendo que eu não tenho dom mesmo, né? Mas assim, imagina, né? Vocês são muito gentis. Então, vocês vão trabalhar na visão dos sonhos de vocês. Vocês vão deixar bem claro para vocês aquilo que vocês querem viver. Eu quero uma aliança de tanto, não lembro mais as dimensões, que ela tem que ter um fiozinho assim, 4 diamantes assim, não sei o que, tarará. Foi isso que eu coloquei lá no meu desenho. Eu botei lá, escolhi a mais bonitona. Aí, você vai encher, vai fazer esse desenho tão atrativo para você, que quando você olhar para o outro, vai doer, sabe? Você vai falar assim, não quero ficar lá. Só que é o seguinte, nosso cérebro é dividido em 2 partes, lado direito e lado esquerdo. No nosso lado esquerdo está o nosso lado crítico. Esse lado, ele é importante para manter você afastado de qualquer ameaça. Qualquer coisa que impede você de, sabe, se jogar do abismo, vamos dizer assim. Então, quando você começa a falar assim para você mesmo, não, eu vou pedir demissão, vou abrir meu próprio negócio, ou então eu vou chegar para o meu chefe e vou pedir aquele aumento. Tô nem aí se ele achar ruim, se ele, sei lá, de repente vai me demitir, mas eu vou pedir aquele aumento. Esse lado crítico, é o lado esquerdo do nosso cérebro, ele, se você ousar muito, ele vai começar a falar para você bem assim, olha lá a sua mesa, como ela é tão bonitinha. Você nem fica com as pernas apertadas lá embaixo. Ah, fica ali mesmo. Nem é tanto trabalho assim que você tem. Olha só como é que seu chefe é legal. Ele nem grita tanto com você. Você vai ficar feliz lá onde você está. É estável, é seguro. Então fica aí. E aí o seu cérebro mesmo impede você de imaginar qualquer coisa além daquilo que você já está vivendo. Então, o que você vai fazer?
Aí é que você vai treinar o seu cérebro. Você vai dizer para ele bem assim, vamos só imaginar, vamos fazer de conta que a gente não vai fazer nada disso aqui, mas me deixa sonhar, me deixa ver claramente aquilo que eu quero. Quando você fala para o seu cérebro assim, vou só sonhar, aí ele libera o seu lado direito, e o seu lado direito é extremamente criativo e encontra todas as respostas que você precisa para qualquer coisa que você perguntar para ele. Vocês entenderam? Então, é isso que você vai fazer. Quando você parar para investir um tempo na sua realidade desejada, você vai montar esse mural da sua realidade desejada. E você vai falar para o seu cérebro que você está só imaginando como seria a sua vida diferente daquilo que ela é. E aí você vai encher aquela visão que você tem com todos os sonhos que você quer viver, com as viagens que você quer fazer, com aquela bolsa que você quer comprar, com aquele salário que você quer receber no final do mês, com aquele negócio que você quer começar. E aí você vai investir nisso. Uma vez que você investir nessa visão, você vai diariamente olhar para aquilo e você vai se ver naquilo. Você vai diariamente olhar e vai falar bem assim, olha lá o meu carro, olha lá a minha nova mesa, olha lá as minhas fotos daquela viagem que eu fiz. E você vai todo dia, sabe, sugar aquilo igual uma esponja. E aí você vai olhar para outra, que é a sua realidade atual, e você vai falar bem assim, não tem graça nenhuma aqui, eu vou seguir aqui. Isso aqui eu quero mudar, então é aqui. A minha mudança está aqui. E você vai parar de investir, sabe, e de deixar aquilo que te insatisfaz tomar lugar em você e dar lugar à motivação. Então, uma imagem, dependendo de como você colocar ela vai mexer tanto com as suas emoções, e essa emoção vai te dar uma ação na sua vida. E daí que vem a palavra motivação. Né? É uma emoção que toma conta de você a ponto de você agir de determinada forma. Então, você vai encher a sua mente com essa nova realidade que você quer viver. E, por fim, quando você vai passar a crer, quando você absorve essa realidade que você quer viver, você vai passar a crer nisso de uma forma que você vai agir. E aí, se você quer montar um negócio, você vai atrás daquela pessoa que tem um negócio próprio, você vai falar com ela, como é que foi que você fez? Me ajuda, entendeu? Vai no Sebrae, faz uma consultoria com o Sebrae, se especializa na área que você quer, faça cursos na área que você pretende atuar. Se você quer um salário maior, você precisa de uma graduação para incrementar o seu salário, vai atrás dessa graduação, haja. E a cada dia você vai dar um passo em direção àquilo. Se todo dia você der um passo em direção àquilo, no final do ano serão 365 passos em direção àquilo que você desejou viver. E como meu tempo está encerrando, eu queria só compartilhar com vocês que das coisas que eu coloquei lá no meu mural, eu vivi quase todas. O tanquinho ainda não. Mas eu tive outro tanque, eu tive o outro lado do tanque. Mas assim, quando eu fui escolher a minha aliança do meu noivado, eu fui atrás eu peguei 3 modelos e falei, não, eu quero isso dessa, isso dessa, isso dessa. Aí fechou, aí veio a aliança. Aí depois que eu já tinha noivado e tudo, eu abri a porta do meu guarda-roupa, eu botei na porta do meu guarda-roupa, né? Que todo dia você passa um tempo na frente do guarda-roupa, escolhendo as suas roupas, a roupa que você vai vestir e tal. Então eu olhava para aquilo todo dia. Só que de tanto você olhar, chega uma hora que você já não repara tanto nos detalhes, mas aquilo entra em você de uma forma que você não tem ideia. E aí eu fui, na hora de escolher a aliança, eu peguei 3 alianças assim, eu falei, eu quero isso dessa, isso dessa, isso dessa. Aí depois que eu já tinha noivado e tal, inclusive o noivado estava lá no quadro dos sonhos também, eu abri a porta do meu guarda-roupa, quando eu olhei a aliança que estava lá na porta, era exatamente igual à aliança que eu tinha escolhido. Mas era igual, não tinha mudado nada. Eu falei, gente, vê se isso realmente não é uma coisa que funciona. Porque a gente vê aquilo e eu queria aquilo. Só que assim, era uma aliança tão assim que eu achava que não ia ser possível. Só que
Deus, ele trabalha as coisas impossíveis mesmo. As coisas possíveis, ele fala bem assim, vai aí, planeja, sonha, faz aquele curso, sabe? Se planeja, economiza, mas o que é impossível, ele vai fazer por você. E a fé é a forma que Deus encontrou de nos inspirar. Tem uma história na Bíblia que é a história de Abraão. E Abraão era um homem muito velho. E ele, assim, não tinha filhos, e a esposa também era bem velhinha, né? E os dois já tinham passado da idade de ter filho e tudo. E há bastante tempo, né? E aí, um dia, Abraão estava assim, falando com Deus. Deus, eu tenho tanta riqueza, eu tenho tanta coisa e não tenho herdeiro nenhum. Vai ficar aí tudo para o meu servo. E aí Deus falou assim para ele, Abraão, você está muito desistido, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode. A tua descendência será como as estrelas que estão no céu. E ali, quando eu li essa passagem, eu falei, gente, Deus já trabalhava com o mural dos sonhos. Veja só. Deus já trabalhava com o mural dos sonhos. Olha, todas as noites, não tinha um dia que Abraão não via o sonho dele lá no céu. Que era de ter uma descendência. E aí, na velhice dele, ele teve um filho, e a descendência dele é numerosa. Inclusive nós, que cremos em Deus, somos chamados de filhos de Abraão por causa da fé que nós temos, que é igual a dele. Ele é o nosso pai na fé, né? Então, assim, Deus, ele usa a fé como uma forma de nos inspirar. O que aconteceu com Joana d'Arc foi exatamente isso. Ela foi inspirada por Deus, através de uma visão, através de uma palavra que ela recebeu. E às vezes a gente está, assim, procurando uma inspiração na mulher que está do nosso lado, na mulher da televisão, da rede social. É legal você ver essas coisas, porque você fala bem assim, poxa, eu quero isso que ela está vivendo. Mas você não sabe o que a pessoa fez para chegar lá, entendeu? Só que você precisa saber, e hoje a gente está aqui dizendo que a maior fonte de inspiração que há para você está dentro de você, que são os seus próprios sonhos. E Deus, ele injeta fé em você para que você comece a ousar e dar passos em direção àquilo que você quer viver. Então, hoje a gente está aqui para dizer que os seus sonhos são preciosos, que os seus sonhos são importantes e que o próximo ano é um ano de grandes conquistas para você, para cada uma de vocês. Os seus sonhos, não importa se alguém chegou para você e fez pouco caso do seu sonho. Não importa se alguém acha que o que você quer realizar na vida é pouca coisa. Se é o seu sonho, é muita coisa. Se é o que você quer viver, é uma grande coisa. Porque é aquilo que te faz feliz. Então, não fique mais nenhum minuto no lugar que você ficou lá tanto tempo, que afundou e ficou bem confortadinho, bem confortávelzinho, entendeu? A ponto de você não conseguir mais sair de lá, porque é um risco muito grande. E o seu cérebro está dizendo para você assim, não, fica aí mesmo onde você está, porque é isso aí que você quer viver, é arriscado demais. Arrisque-se, dê um passo na direção daquilo que você quer viver. Sabe, aqui eu tenho certeza, se a gente, como a Ju falou no início, se a gente pegar cada uma das mulheres que estão aqui, a gente vai ter um momento em grupo, vocês vão ver a riqueza que tem dentro de vocês. E como vocês mesmas são inspirações para todas que estão aqui. Vocês precisam acreditar em vocês mesmas, acreditar nos sonhos de vocês e investir nos sonhos de vocês. Então, para encerrar, tem um texto em Esdras 7, a Tatá não está lá, mas eu vou falar. Um texto no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 28, se não me engano. Que Esdras tinha uma coisa muito importante e era difícil dele fazer. E ele estava com muito medo de fazer aquilo. Só que aí ele fala bem assim. E aí ele fala quando ele teve a certeza de que Deus estava com ele criou coragem, foi lá e conquistou. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei.
Então é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Saibam que Deus está com vocês. Deus é o maior investidor dos sonhos de vocês. Criem coragem e conquistem, porque a conquista está na frente de vocês. Só falta vocês darem um passo de cada vez na direção daquilo que vocês querem viver. Amém? Beijos.